Fala galera, tranquilo? Emerson da Scoop Car. Vamos lá, vamos gravar mais um vídeo aqui, passar mais uma dica para vocês. Essa dica aqui de hoje é um Ford Focus 2017, um 2.0 16 válvulas flex, com aquela injeção Direct Flex, né? Que é uma injeção, é um carro com injeção direta. E aí quando nós temos a injeção direta, nós temos aí alguns componentes a mais que nós temos que atentar no momento do diagnóstico, né? Então, muita gente, muito mecânico reparador, entra um pouquinho em desespero a hora que se depara com o sistema de injeção direta. E a gente tem que lembrar que quando o carro tem sistema de injeção direta, ele também tem tudo que tem no carro com injeção indireta, né? Nós temos aí as entradas de ar, ignição, as pressões de bomba de baixa, que apesar de ser comandada ali por um módulo à parte, tem uma variação, né, calculada. Então nós não podemos esquecer que nós temos um motor com defeito mecânico, e isso é comum para todo mundo. Nesse caso é um Ford Focus com 69 mil quilômetros em odômetro, e o cliente chegou até a gente vendo um vídeo no YouTube e ele relata que ele tem esse defeito desde os 25 mil quilômetros, aonde levou na concessionária, trocaram a sonda lambda, que é uma sonda já de banda larga, né? Uma sonda de banda larga que tem um funcionamento diferente também, e a forma de avaliar também é diferente, ok? E aí, desde os 25 mil, levando em alguns lugares, não conseguiu resolver, trouxe até a gente. E aí, fazendo o teste, qual o primeiro passo? O primeiro passo sempre é o scanner, né? Então a gente documenta tudo, e as falhas em motor, é uma MED, né? Uma injeção Bosch Motonic MED 17.0 Brasil, P013100, sonda lambda banco 1, sensor 1, falha de função, e o P2196 também falha de função. Falha de função, na verdade, porque aqui o KTS não está detalhando a falha. Isso quer dizer, o P2196, sonda mistura banco 1, sensor 1, mistura muito rica. Então a gente já tem que entender que o módulo está gravando uma falha de mistura rica nessa sonda. Agora, a sonda está ruim, igual fizeram o diagnóstico e trocaram a sonda, entra naquilo que nós dizemos, né? Tem que entender como as coisas funcionam para a gente não pegar o primeiro código de falha que tiver ali e a gente já condenar o item. Então, primeiro passo aqui, a gente salva, protocola, apaga essa memória e vai andar com esse carro para entender o que está acontecendo. E aí entra aquilo que nós comentamos muito no nosso treinamento de estratégia, por exemplo, né? A você saber enxergar o que é uma mistura aditiva, multiplicativa, curto prazo, longo prazo. Então aqui que aqui já está desmontado, não vou conseguir compartilhar com vocês o componente defeituoso, mas na hora que nós montarmos isso aqui, a gente grava outro vídeo mostrando, tá? Só para ficar o conceito para vocês. E aí eu vou olhar as principais leituras em cima da sonda lambda, né? E aí o que a gente encontra? Uma aditiva em 0, que é a de curto prazo, ok? É uma resposta da sonda, como é uma sonda de banda larga, ela tem uma resposta muito precisa, o módulo vai corrigir, vai girar em torno de 0. Só que aí nós temos uma multiplicativa em 27 positivo. Eu tenho 0%, que é sem correção, que é a minha medida do sonho, e eu estava em 27 positivo. 27% positiva multiplicativa indica uma mistura, uma correção de enriquecimento o tempo todo. Se ele está enriquecendo, é porque a mistura está pobre, né? Ele está pegando uma mistura pobre, é ao contrário. E aí o módulo, a sonda aqui, uma falha de mistura rica, por quê? Porque a mistura está pobre também, e o módulo enriquecendo, a sonda vai medir o quê? Mistura rica o tempo todo, porque ele está enriquecendo por conta de uma entrada de ar, que era o caso daqui. E aí, pela multiplicativa, a gente consegue direcionar todo o diagnóstico. Sonda de banda larga, ela tem duas referências que nós temos que checar, e também ela tem o sinal para o módulo, 1,5 volt é a mistura estequiométrica, acima disso me indicando uma mistura pobre, abaixo disso me indicando uma mistura rica, que era o caso daqui. Essa sonda trabalhava em 0,9 volt de tensão, né? Então ela me indicava uma mistura rica, tá? Então, em cima de tudo isso, nós fomos avaliar os componentes que causam uma entrada de ar. E o que nós encontramos, ó? Aqui eu tenho a válvula do canister, né? A solenoide aqui de purga do canister. Essa válvula, como que eu medi ela? Ó? A máquina de fumaça da Raven, né? Essa máquina é espetacular, né? Para quem não tem, para o nosso dia a dia aí, é fundamental para alguns defeitos. E tem a pegadinha, né? Ela aqui agora, ela está totalmente gelada já, 2 dias aqui desligada. Agora ela veda.
Se eu jogar fumaça, porque aqui é ruim de você assoprar, né? Não tem como eu arrancar, então você joga fumaça de um lado, saiu do outro, essa válvula não está vedando. Gelada, ela veda. Por isso que o carro dava um defeito intermitente. A hora que ela começa a aquecer ali no compartimento do motor, ela aquecida, ela não veda mais. Então ela tem um defeito intermitente de vedação. E isso vai alterando essa mistura, alterando. E o módulo de injeção nesses sistemas mais novos não aceita desaforo. Ele começa a fazer diversas estratégias, que é o que está aí incomodando nós reparadores, né? São as estratégias que eles adotam perante a um defeito simples, né? Um defeito recorrente em vários modelos aí, Onix, Santa Fé, i30. Então vamos atentar aí, saber fazer uma boa leitura do equipamento, entender como que o conjunto funciona, a gente vai chegar ao defeito, né? Tudo testado, ignição testado com osciloscópio, então você vai afunilando até chegar no componente defeituoso, minimizando aí a troca de peça indevida. Aí nós entramos no segundo problema, né? Que é dificuldade de peça, né? Ford é uma montadora que eu sempre tive um pouco de dificuldade, agora parece que isso está aumentando, então dificuldade, uma peça que só sobre encomenda, mais de uma semana para chegar, e aí fica o desconforto para com o cliente também nessa situação. Mas no final tudo se resolve, vamos tomar cuidado, injeção direta não é um bicho de 7 cabeças, tem que saber como funciona e não podemos esquecer que atrás do sistema de injeção direta existe todos aqueles componentes que a gente sempre testou e sempre teve que lidar aí no dia a dia, tá bom? Então fica mais uma dica, espero que tenha ajudado vocês, até o próximo vídeo, um abraço.